Ei, a paz do Senhor, que é irmão Felipe. Estamos sequenciando a nossa série de reflexões sobre o Sermão do Monte. Hoje nós estaremos começando a entrar na oração do Pai Nosso. Estamos já uns 2 vídeos falando sobre oração dentro do que Jesus ensinou aqui. E hoje nós estaremos aprofundando. Eu tinha dito que seria um vídeo, né? Teriam 2 vídeos depois do primeiro que eu gravei, mas eu estou querendo separar um pouco para que a gente possa falar um pouco mais sobre os tópicos aqui, ok? Então pode ser que eu vou gravar esse vídeo e pode ser que eu grave ainda mais um ou mais 2 vídeos dentro da oração do Pai Nosso, ok? Hoje nós vamos pegar apenas 2 versículos da oração. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ok? Pai nosso indica uma pessoalidade. Ele é um pai e é nosso, né? Indica também um reconhecimento daquela pessoa que ora, da paternidade de Deus sobre a sua vida. Essa não é uma oração que possa ser feita por alguém que como se diz, que não nasceu de novo. É uma oração para os remidos, para os eleitos, né? Ou seja, para aqueles que são filhos. Pai nosso. Apesar que Deus, no sentido amplo da palavra, ele é pai de toda a criação. Ele é o pai da criação. Mas no sentido do novo nascimento, no sentido daquilo que somos em Cristo Jesus, ele é o pai apenas daqueles que creem em Jesus e recebem ele como único e suficiente Salvador, como está lá em João, né? Diz que, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se chamarem filhos e de serem filhos de Deus. João capítulo 1 diz assim: versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, aqueles que creem no seu nome, aqueles que receberam, eles têm esse poder, ou seja, essa capacidade, esse direito outorgado pelo Senhor de serem filhos de Deus. Ok? Mais adiante. Que estás nos céus. Deus, ele é um Deus que está conosco, porque ele é Pai nosso. Um Pai não está tão distante. Mas ao mesmo tempo que ele é nosso, é pessoal, é um Deus pessoal, é um Deus presente, ele também é um Deus transcendente, ou seja, ele transcende, ele vai além, né? Ele está no trono, porque ele é rei, ele está lá reinando gloriosamente. Essa oração do Pai Nosso, ela vem, ela começa com uma glorificação a Deus. Ela é um modelo de oração um modelo de oração para todos os cristãos. Ela não é uma oração, ela mostra-se que é uma síntese, ou seja, não é uma oração para você falar, é uma oração para você aprender como orar. Nesta oração, Jesus vai começar exaltando a Deus, né? Depois vai partir para pedir para que o reino de Deus, a obra de Deus seja estabelecida aqui, e depois ele vai levar a pessoa a buscar uma reconciliação com Deus, pedindo a Deus o perdão, pedindo a Deus o livramento,
para que a sua vida espiritual seja livrada, e depois é que ele vai, esse pedido tanto pode ser estendido para ele, quanto também para o próximo, de acordo com as necessidades. Veja aqui o comentário de MacTur, diz Mateus, aqui na sua citação sobre Mateus, sobre a oração do Pai Nosso. Diz assim: vamos lá. Eu devo trazer aqui. A oração é um modelo e não apenas uma liturgia. Ou seja, a oração do Pai Nosso não é algo feito para fazer parte da liturgia da igreja. Embora talvez haja igrejas que sigam a liturgia. Inclua a oração do Pai Nosso como uma liturgia. É notável por sua brevidade, ou seja, é notável que é um modelo por ela ser breve, por ela ser bem resumida, bem rápida. Quando a gente vê a oração lá de Jesus lá em João 17, a gente vê que não foi uma oraçãozinha assim dessa, uma oração bem grande, bem ampla, né? Simplicidade e abrangência. Ela é simples e ela é abrangente, ela toca em todos os aspectos com a oração, precisamente, de forma inicial, precisa ter. Ou seja, das 6 petições, 3 são direcionadas a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, a primeira petição. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. São 3 petições em relação a Deus e a sua obra. E 3, as necessidades humanas. Perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então são 3 petições, né? Vamos lá. Seja feita a tua vontade. Toda oração, em primeiro lugar, submete-se voluntariamente aos propósitos e planos de Deus. Ok? Vamos prosseguir então na nossa reflexão aqui. Então, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Aqui fala sobre a gente desejar e buscar. Isso aqui é um pedido, né? É o primeiro pedido da oração, é que o nome do Senhor seja santificado, seja colocado em evidência como um nome do qual se deve temer, ao qual se deve respeitar, seja colocado um nome diante das pessoas, diante dos homens, de forma que tenha um peso, né? Hoje há muitas pessoas que blasfemam do nome de Deus, há pessoas que fazem piadas com o nome de Deus. Isso desprezar, isso é menosprezar o nome de Deus. E a santificação, ela é levar o nome de Deus a um patamar de temor, onde as pessoas temam e tremam diante dele. Isso a gente lembra lá de Moisés, né? Moisés, ele foi chamado por Deus, né? E ele tinha feito um milagre de tocar na rocha com a vara, de bater na rocha com a vara, e a vara e a rocha sair. Mas ele estava e a água sair da rocha, né? Mas ele estava tão nervoso, tão contrariado com o povo de Israel, que ele acabou pecando igualmente o povo de Israel. Ele acabou
também rebelando, de forma que ela até perdeu o direito de levar o povo para dentro da terra de Israel, da terra de Canaã. Ele apenas chegou na porta e viu, mas não pôde entrar. Por quê? Porque da segunda vez Deus falou com ele: Moisés, é o seguinte, vai lá e fala a rocha, e eu vou trazer água. Vou fazer com que a rocha abra e saia água. Mas ele ficou tão nervoso, ele chegou e chamou a atenção do povo, e brigou com o povo, e foi, meteu a vara que estava na mão dele na rocha, e Deus, pela misericórdia, fez com que a água botasse. Mas depois que a água brotou, Deus chamou Moisés e Arão do canto, e passou um sabão neles, e aí eles perderam esse direito, porque eles corrigiram o povo pela rebelião, mas eles acabaram se rebelando também. E aí Deus falou a Moisés: você não santificou-me, você não santificou a minha pessoa, você não levou através do seu testemunho, você não levou com que os israelitas viessem a me temer, viessem a respeitar a minha pessoa que está agindo através de você. Pelo contrário, você acabou também agindo de forma iracunda. Vamos lá. Êxodo 20, onde está escrito isso. Disse o Senhor a Moisés, versículo 7. Versículo 8. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhes disse: ouvi agora, rebeldes, olha ele, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar o povo na terra que lhe dei. Né? Ou seja, vocês não me ouviram. Se vocês tivessem, olha, o povo certamente ia comparar, olha, da primeira vez ele tocou, desta vez ele falou. Ou seja, o Deus está agindo de uma forma diferente e grandiosa. Deus, já em sua presciência, já tinha visto como o povo ia reagir, mas Moisés não obedeceu. Então, ou seja, ele acabou por causa deste ato, que acabou sendo um ato de rebelião, e acabou entrando-se junto para a turma dos rebeldes. Chamou o povo de rebelde e acabou entrando junto para a turma de rebelde. Então, ou seja, santificado seja o teu nome. Deus espera que a gente, que nós como representantes dele, venhamos a termos uma conduta tal que venhamos a santificar o nome dele aonde nós formos. A nossa conduta levará as pessoas a glorificarem a Deus ou a blasfemarem de Deus. A nossa conduta vai levar as pessoas ou a dizer, ou a temer, até mesmo de falar do nome do Senhor, ou a simplesmente menosprezar, como disse pessoas aí por aí: Jesus, apaga a luz. Eu já vi esse provérbio. Não é assim não. Ou a pessoa faz uma piada, ou usa o nome de Deus corriqueiramente, Deus sabe, não sei o que lá mais, toda hora. Não adianta você falar muito de Deus se você não teme a Deus. A falta de temor leva com que o nome de Deus esteja vazio na boca das pessoas. Mas quando você fala com temor o nome de Deus, e expressa em nome de Jesus, a sua palavra tem um peso. Tem um peso. Eu, olhando aqui, Êxodo 20, um dos mandamentos, versículo 7, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aqui no comentário bíblico de MacArthur está escrito assim, eu vou ler e vou fazer também o meu comentário, né? Não só ler o comentário do irmão. Usar o nome de Deus de tal modo a lançar má reputação sobre seu caráter,
ou seus atos significa abusar de seu nome de maneira irreverente. Ou seja, usar o nome do Senhor de tal forma a lançar má reputação. Você usa o nome de Deus de tal forma que as pessoas, que você está denegrindo a imagem de Deus. O nome é uma coisa muito importante. Com o nome, você compra. Com o nome, você se torna uma pessoa de credibilidade, ou com o nome você se torna uma pessoa motivo de deboche. Você está associado muitas das vezes a um nome de uma pessoa que é motivo de deboche, leva você também a ser motivo de deboche. E muitas vezes porque o nome de Deus está associado aos crentes, com um crente de má conduta leva também a sujeira dele para a imagem do nome de Deus. Isso leva e traz uma mancha, e não é essa a intenção. A oração do Pai Nosso reflete o desejo daqueles que querem que o nome do Senhor seja engrandecido. E a única forma do nome de Deus ser engrandecido é quando a gente inspira, quando o nome de Deus inspira temor aonde chega. A gente vê aquela passagem lá de Atos Apóstolos, quando os homens viraram-se, queriam expulsar um demônio, e eles não conheciam a Jesus, e nem a Jesus quem Paulo pregava, e nem eram cristãos de verdade, eles não conheciam a Deus, não tinha nada, nenhum compromisso com Deus, e queriam expulsar o demônio. E aqueles exorcistas foram expulsar o demônio e falaram: eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio virou para ele: eu conheço Jesus, conheço Paulo, vocês quem são? E partiu para cima deles e feriu eles, e eles saíram nus, envergonhados. A palavra de Deus diz que caiu um temor sobre todos os que estavam presentes e viram. Ou seja, quando o nome de Deus, quando a obra do Senhor age de forma tal que o nome do Senhor é engrandecido, as pessoas temem ao redor, né? Vamos lá, não cumprir um juramento em que seu nome havia sido usado de forma legítima. Olha, Jesus já disse que não se deve nem jurar, mas que deve ter uma conduta tal, que diga sim, sim e não, não. O crente que tem uma conduta séria, ele não precisa de falar em nome de Jesus, eu vou fazer isso. Não, porque ele já faz. E ao ele fazer, ao ele ser sério e sincero na sua conduta, o nome de Jesus na vida dele já é glorificado. Glória a Deus. E aí o texto diz mais, faz o segundo pedido: venha o teu reino. Essa expressão, venha o teu reino, não está relacionado simplesmente à manifestação material do reino de Deus como os judeus desejavam, mas essa expressão, venha o teu reino, está relacionado ao crescimento das vidas que venham a se converter e a receberem a Jesus como Salvador. Está falando da expansão da pregação do Evangelho, e porque ou seja, um crescimento espiritual do reino de Deus, e não um crescimento, e não uma aparência física, porque o reino de Deus já estava presente, como se diz, mas ele precisava ser expandido, e ele precisa ainda ser expandido. Ele é expandido quando a palavra de Deus é pregada e ministrada. Um comentário bíblico de aplicação pessoal fala justamente, traz essa ideia. O desejo, venha o teu reino, se refere ao reinado espiritual de Deus, e não à libertação de Israel do domínio de Roma. Deus anunciou o seu reino no pacto com Abraão, e os judeus religiosos ainda estavam esperando por ele. Os seguidores de Jesus reconhecem que o reino começou com sua chegada na terra, com a chegada de Jesus na terra. Os leitores de Mateus entenderam que o reino deve estar presente no coração dos crentes, porque é lá que Cristo reina. O reino está presente no coração de nós. Um crente que reconhece o senhorio do Senhor na sua vida, porque você não aceita sempre apenas a Jesus como Salvador, mas aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como único e suficiente Salvador, e também como único e suficiente Senhor da sua vida, né? Suficiente, o senhorio dele é suficiente para tudo em nossas vidas. Glória a Deus.
E reconhecer esse senhorio do Senhor em nossas vidas é reconhecer a dominação, é se tornar uma terra da onde o reino de Deus está dominando. E a outra pessoa vai reconhecer mais uma terra. E assim, quantas pessoas crescem, quantos mais são agregados, mais o reino de Deus é expandido. Aonde chega a pregação do evangelho, o reino de Deus chega ali. Então, se existe um país onde a pregação do evangelho não está sendo pregada, ali o reino de Deus não está presente. Mas a hora que chega alguém pregando o evangelho, é como disse João Batista e como disse Jesus no início de seu ministério, a vós é chegado o reino dos céus. E agora é triste também, porque quando o evangelho deixa de ganhar campo em um lugar e as religiões falsas crescem, como religiões falsas crescem, o evangelho morre e as pessoas deixam de crer em Jesus e começam a crer nas macumbarias e crer e ali cresce-se uma oposição, o evangelho é expulso dali, como está acontecendo e tem acontecido nos países da Europa. E isso é uma coisa triste, porque ali o reino de Deus está sendo migrado, né? Mas o reino de Deus, ele é como uma pequena colher, ele é como uma pequena semente da menor hortaliça, como diz Jesus, que existe. Ele usou a hortaliça da mostarda. E ele é mostarda. Meus irmãos me corrijam aí, peraí. É isso mesmo, mostarda. Está aqui em Mateus 13, versículo 31 e 32. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus reinos. O reino de Deus é assim, a menor semente. Então, mesmo que eles tentem expulsar e migrar o reino de Deus em alguns países, mas se ficar ali uma pequena semente, logo essa semente cresce e se torna uma grande hortaliça. E neste mesmo capítulo, Jesus fala que o reino de Deus também é como uma pequena porção de fermento, que uma mulher, quando está preparando uma massa de pão, ela esconde na sua massa. E esse pequeno fermento, ele leveda toda a massa. Assim é o reino de Deus, né? O inimigo pode até pensar que ganha terreno, mas quando deixamos uma pequena semente naquele terreno, ele vai ter que arar muito aquela terra para poder tirar toda, e não vai conseguir não. Uma pequena semente vai crescer e vai virar uma grande árvore. Por isso é necessário que a palavra de Deus seja ministrada. E o último pedido, então nós estamos hoje falando sobre os pedidos em relação a Deus, né? Primeiro nós falamos sobre a santificação do nome do Senhor. Agora estamos falando sobre a vinda do reino de Deus, né? O reino dos céus. E agora faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não que você vai deixar ou abandonar a sua vontade por completo, mas é necessário muitas vezes ou que nós nos submetamos à vontade de Deus e que busquemos em primeiro lugar a vontade de Deus, porque essa é a melhor. Agora, essa declaração que faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, é uma declaração universal. Ela está se refletindo ao desejo que o cristão sincero tem de que a vontade de Deus seja estabelecida no mundo. E qual é a vontade de Deus? É que os homens se convertam, creiam e recebam Jesus como único e suficiente Salvador. A vontade de Deus é que as vidas sejam restauradas, que as famílias sejam restauradas, que o sofrimento seja migrado, aonde o evangelho chega com força e com poder, ali as dominações de Satanás,
que está sobre a vida das pessoas, as fortalezas que Satanás tem edificado sobre a vida das pessoas, elas são destruídas e jogadas por terra. Por isso é necessário, imprescindível que o crente ore e deseje que o reino de Deus venha, que o nome do Senhor seja santificado e que também, e de igual modo, a vontade de Deus seja estabelecida, não apenas na sua casa, principalmente na sua casa, mas também no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, no seu estado, no Brasil, no nosso continente americano, lá no Chile, e socorrendo os irmãos lá, para que a vontade de Deus seja estabelecida lá, e assim também toda a América, e no todo o nosso planeta, que a vontade de Deus seja estabelecida. Amém? Assim eu concluo essa primeira parte aqui da oração do Pai Nosso, e depois nós iremos um pouco mais adiante, ok? Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.